Olá, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, compartilhar o conteúdo, ativar o sininho e que a gente possa continuar trocando essas conversas tão importantes para nós nesse momento. Muitas vezes eu reluto em abordar certos temas por conta de fugir dessa abordagem tão imediatista. No entanto, alguns temas persistem no decorrer dos dias e esses são os temas que, na minha opinião, devam ser alvo de reflexão. A bola da vez no mundo é uma menina sueca, a tal da Greta Thunberg. Eu escuto falar da Greta desde o ano passado, por conta de receber notícias de agências europeias. E vou confessar uma percepção pessoal minha. Desde o primeiro momento, vi muito mais oportunismo do que comprometimento. Agora, quando a gente começa a descobrir, e nem vou entrar aqui na questão da doença que ela tem, porque se ela está usando essa doença para potencializar o seu ativismo, esse é problema dela e de quem a patrocina e financia. A verdade é que, na minha opinião, tudo que a Greta faz soa artificial. Se você olhar as fotos dela, você verá que são fotos estruturadas, e aí você vai se dar conta de que ela é filha de um ator. E você percebe claramente que as fotos dela são artificiais, é botando a mão aqui, é fazendo careta, enfim, são coisas tão artificiais quanto a abordagem que ela dá de certos assuntos. Não entro nessa questão se ela é financiada por este ou por aquele. Ela própria se desnuda na medida em que, por exemplo, enquanto ela fazia a travessia do oceano em barco, muitos dos seus aliados iam de avião. E depois, quando tiveram que voltar para a Europa, como é que esses barcos voltaram? De avião. Então, são coisas assim que você começa a notar as contradições que a mídia precisa de ícones. A mídia precisa figuras e a criança, ela é naturalmente um bom motivo emocional. E ainda mais uma criança, uma jovem, uma adolescente, falando em termos de meio ambiente. Aí junta a fome com a vontade de comer. Na minha opinião, a Greta é apenas mais um modismo da mídia. Minha opinião pessoal. É um modismo da mídia e um pequeno instrumento manipulado. Porque a própria mãe, que era cantora de ópera, abandonou a profissão e virou manager da carreira da menina. Ou seja, o ativismo virou carreira. E quem está por trás, com o tempo virá. Não tenho nenhuma teoria da conspiração, mas não existe almoço de graça. Você viu que ela citou 5 países como perigosos: Alemanha, França, Argentina, Turquia e Brasil. Você acha que foi por acaso que ela citou esses países? Foi embasada em algum estudo? Não. Ela escolheu, ou a equipe que administra sua carreira midiática, escolheu países de acordo com as suas conveniências. Nenhuma preocupação com poluição. Porque você sabe quais são os países que mais poluem no mundo? Vamos lá: China, Estados Unidos, Índia, Rússia e Japão. E eu me pergunto por que esse pessoal tem tanta dificuldade em falar da China. Será que é porque os chineses matam? Ou será que é porque os chineses financiam? E os russos, então? Por que ninguém fala da devastação e da poluição russa? São coisas muito engraçadas e que você precisa começar a prestar atenção. As escolhas não são aleatórias e nem científicas. Elas são oportunistas e ideológicas. O que acontece com a Greta? Nós tivemos 2 crimes contra crianças. A Agatha, que já nem se sabe mais quem matou, depois da imprensa ter dito que tinha sido policial. E o menino Juan. Abordagens totalmente distintas. A mesma coisa em relação à Greta. A Greta fala desses países por questões ideológicas. Mas ela não fala, por exemplo, das crianças que morrem de fome na Venezuela. E por que ela não fala? Por causa do viés ideológico. Porque não dá repercussão
falar dos crimes cometidos pela ditadura do ideário marxista na Venezuela. Então ela bate nessa questão. E por que ela não bate contra a falta de liberdade lá na Coreia do Norte? E por que a mídia não dá repercussão para os depoimentos de mulheres e meninas que fogem da Coreia do Norte da mesma forma que dão para a Greta? Tudo é uma questão de manipulação ideológica. Não caia nessa esparrela que a mídia cria, tentando mostrar ao mundo uma faceta comprometida. Greta é apenas, na minha opinião, uma inocente útil utilizada, inclusive por conta da sua doença, para sensibilizar uma parcela, mas omitir outros dados muito mais preocupantes em termos de poluição do que esses que ela apontou. E volto a dizer, nunca se esqueça que Greta é filha de ator. Observe as fotos dela e você verá em cada foto, em cada momento, um gestual artístico, um gestual artificial. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.